Olá, amigos! Estamos aqui no Podcastelo Fala na Medida, dando início ao nosso 6º episódio. Tivemos 2 semanas bem movimentadas com os cortes, que a gente fez no episódio 5 com o Doca, que teve uma repercussão bastante interessante. Mas agora a gente tem que pensar para frente. E para isso, nós estamos aqui hoje com um convidado muito especial que eu acho que vocês vão gostar muito, porque tem uma história muito, mas muito empreendedora e, bom, não vou ficar dando spoiler, né? Vamos lá dar início à nossa entrevista. Mas antes de apresentá-lo, não se esqueça de seguir o nosso canal no Instagram, no YouTube, prestigiar a gente, dar aquela força para que o nosso canal possa ganhar aquele boom que a gente tanto quer e que vai ser muito bom, porque é o que vai ajudar a gente a aprimorar cada vez mais, certo? Hoje estamos com Patrick Orlando, um gaúcho com uma história muito interessante, que com certeza vai trazer para vocês algumas coisas que, às vezes olhando para ele assim, a gente não acha, mas o cara não é brincadeira. O Patrick, ele é um publicitário de formação, mas também formado em teatro. Já fez várias peças, trabalhou também com uma minissérie, que depois nós vamos falar sobre ela, que fez muito sucesso, teve premiações e atualmente mora aqui em Portugal, mais especificamente em Sintra, que é aqui do lado de Cascais, e nós vamos conhecer um pouquinho mais da história do nosso amigo Patrick. Patrick, obrigado por ter vindo e eu acredito que nós vamos ter uma conversa muito legal aqui hoje e vamos dar início nela, mas antes um pouquinho das suas palavras aí. Primeiramente quero agradecer o convite por eu estar aqui, de muita honra, de muita gratidão, poder contar um pouquinho da minha história para quem ainda não me conhece. Então vai ser um bate-papo bem gostoso, porque exatamente como a minha série, né? Às vezes a gente julga a pessoa só por uma capa, mas a gente não sabe o que de fato tem ali por trás. Então essa minha história hoje que eu vou contar aqui vai um pouquinho por aí, né? As diversas camadas que tem dentro do Patrick. Não só o publicitário, não só o ator, mas também o empreendedor. Exatamente, que é o que perpassa muito aqui as nossas histórias. Mas vamos lá, o gaúcho do interior lá do Rio Grande, da famosa Passo Fundo, e foi lá que você começou a sua vida, né? Você ficou lá, me parece que até os 20 anos, algo assim. Me fala um pouquinho desse momento gaúcho da sua vida. Exatamente. Eu morei em Passo Fundo até os meus 21 anos. 21. E eu saí de lá formado como publicitário e como ator. E saí de Passo Fundo diretamente para o Rio de Janeiro. E lá, como eu fui sem conhecer ninguém, eu entrei na Casa das Artes Laranjeiras, que é a CAL, a maior escola de teatro do Rio de Janeiro, uma das mais conceituadas e conhecidas, porque eu queria conhecer outras pessoas, queria adentrar no mundo artístico de uma certa forma. Então, me abriu muitas portas lá para o teatro. E nessa minha construção, nesse meu início, nessa minha base teatral, eu acabei por ficar 10 anos morando no Rio de Janeiro. 10 anos. E essas peças que você fez, elas foram realmente um cabidal, né, para a sua formação? Ela trouxe essa experiência? Você só atuou no Rio? Como é que foi esse momento Sim. de teatro? Porque como qualquer outra profissão, a profissão do ator, ela tem diversas ramificações dentro do profissional. Então, por exemplo, você pode se aperfeiçoar como ator e ir para a televisão, ou ficar só nos comerciais. A gente faz de tudo, mas tem pessoas que preferem ir mais para um lado, mas como qualquer outra profissão. E eu fui para a base teatral, porque acho que o principal para o ator é o teatro. Para se soltar, para se reencontrar, perder a vergonha, porque nós atores a gente não pode ter vergonha, a gente tem que sermos nós próprios, e o teatro ele dá muito isso pra gente, a gente acaba nos entendendo mais. Então essa base teatral é muito importante, foi muito importante para mim. E lá no Rio de Janeiro, depois de formado, eu acabei fazendo
alguns espetáculos de teatro no próprio Rio de Janeiro. Né? E de lá eu também fui para outros lugares, né? Teve espetáculos que a gente foi para o Brasil, né? A gente apresentou em Fortaleza, fomos para São Paulo, né? No próprio Rio de Janeiro, ali nas cidades do interior do Rio de Janeiro. Então teve uma repercussão legal assim nesse meu caminhar lá dentro do Rio de Janeiro, né? Esse tempo que eu passei lá. Mas pelo que a gente conversou, essa experiência de teatro, ela ainda não era tudo que você queria. Exatamente. Você queria um pouco de TV, não é isso? E você se esforçou para isso. Porque o que acontece? Quando a gente... A base teatral ela é muito importante, mas chega um certo momento que ela não nos dá, digamos assim, aquele retorno financeiro que a gente tanto espera e que a gente precisa. Se a gente sabe que o Rio de Janeiro também é uma cidade cara. Exato. Então, o que eu comecei a pensar, tanto eu quanto os meus amigos da época que também tinham se formado, né? A gente queria praticar para tentar algo na televisão. Só que para tentar algo na televisão, a gente precisa do QI, que é o que indica. E que vocês eram invisíveis, né? Quer dizer, exatamente. Alguém tinha que ver vocês, né? E aí vocês, E aí tem essa questão da prática, né? Para as pessoas nos verem, a gente precisa estar praticando. Exato. Por isso que a gente fala, né? A gente liga a televisão, hoje não está mais tanto assim, mas a gente liga a televisão e a gente acaba vendo sempre os mesmos atores praticando. Assim. Né? Então, claro, quanto mais eles praticam, mais eles se aperfeiçoam, né, no trabalho deles. E nós estando e vendo aquela situação no Rio de Janeiro, né, eu tive a ideia de produzir o meu próprio conteúdo. Interessante. E aí eu comecei a ir para um lado do cinematográfico sem saber que eu estava indo para o lado cinematográfico. E aí que vai juntar com o que eu vou contar logo mais à frente. E eu me juntei com esses outros atores, esses meus amigos, para a gente praticar. E aí o que eu fiz? Eu pensei, pronto, vamos fazer uma websérie para o YouTube. Que essa série no YouTube, na época estava em ascensão, não estava tanto quanto agora, mas estava em ascensão. Eu falei, vamos tentar, vamos jogar lá, vai ser visto. E para nós, né, nós que somos atores, a gente tem que enviar o nosso material para os produtores. Né, cenas curtas e tudo mais, e aí a gente pode o quê? Praticando, a gente pode pegar cenas pequenas, né, de 1 minuto, 1 minuto e meio, para a gente passar para os produtores. Então é uma forma de praticar. E eu criei um roteiro, né, fiz todo um guião, e começou pequenininho, foram 5 episódios de 5 a 7 minutos, né, a primeira temporada, e depois foi se estendendo. Por quê? Porque acabou que deu certo, né? A gente fez foi algo do inesperado, digamos assim, no YouTube, né, que deu um boom muito grande lá no YouTube. Então, foi uma primeira temporada curtinha, começando só com 5 atores, que se estendeu para uma segunda temporada, que foi de 5 para 10, né? Por quê? Porque eu pensei, terminei a primeira temporada deixando entreaberto o final, porque eu não sabia qual seria a resposta lá no YouTube. E a resposta foi positiva. Mas me conta, você não foi só o ator, você foi o roteirista, você falou que você também fazia câmera. Exatamente. Né? Você negociava os locais, ou seja, você foi o produtor. Lógico que não foi sozinho, era uma equipe, mas você se tornou, por ter tido a ideia, o pai da criança, né? E aí você teve que adquirir um know-how, né, nas diferentes frentes de produção. Isso é muito legal, né? Como é que foi? Sim, foi um grande aprendizado, porque geralmente nós que temos a ideia do projeto, a gente acaba que tem que tomar a frente de tudo, né, para poder incentivar as outras pessoas a quererem estar com a gente e a gente poder chegar onde a gente de fato imagina onde a gente vai chegar, porque nunca é igual do que a gente imagina, né? Às vezes é melhor, às vezes não é tão bom, mas a gente tem que seguir esse caminho. E foi o que eu fiz, né? Eu encontrei com outras pessoas que estavam afim, né? E isso também foi outros câmeras também, pessoas que estavam fazendo cinema, me juntei. Né? Então eles também entraram, me ajudaram, porque eu não tinha essa experiência. Então eles também estavam precisando de material, currículo. E aí tudo isso a gente foi
Mas foi tipo uma cooperativa. Foi somatizando com outras pessoas que também estavam precisando. Então foi assim, por isso que eu falo, a energia que tu passa para a pessoa é o que faz você ser magnético para aquilo que você almeja dentro da sua cabeça. É o espírito empreendedor magnetizando, né? Ele Exatamente. contamina as outras pessoas. Porque precisa, né? Se eu não tenho a energia, se eu estou a lançar um projeto e eu não tenho a energia para chegar esse projeto até outras pessoas, quem é que vai querer estar comigo? Ninguém, né? Então eu preciso jogar uma energia que a pessoa queira, uau, eu quero fazer parte desse projeto, eu quero estar com essa pessoa. E é assim para tudo, né? Sim, com certeza. Mas agora eu acho que a gente devia falar o nome desse projeto. Exatamente. Ele está no YouTube. Está lá no então, YouTube. Pessoal, depois que acabar, vocês vão lá e assistam, hein? Vai lá, qual que é o nome? Se chama Websérie Secreto. Websérie Secreto. Secreto. Tem 3 temporadas, né? Então, como eu disse, da primeira temporada para a segunda, né? De 5 atores foi para 10, da segunda para a terceira foi para 20 atores. Meu Deus do céu. Né? Então, além de toda a equipe também de cinema que foi aperfeiçoando. Então, a gente consegue ver, isso é muito legal, e eu acho que é importante eu falar isso aqui, porque quem começar a assistir a primeira temporada vai ver uma progressão na questão do cinema, na questão mais profissional, né? Sai um pouquinho daquele amador e vai indo cada vez mais profissional. Da primeira para a terceira é um salto gigantesco. Olha, eu não vi a primeira, mas eu vi a terceira e olha, é cinematográfico mesmo. Inclusive, Henrique, a websérie foi algo que nos pegou todo mundo de surpresa, né? No ano de 2017. Imagina, um projeto totalmente independente, que eu falo que a gente fez na força do amor e do ódio, porque ninguém estava recebendo para isso, mas todo mundo queria ter um trabalho bom, para passar isso para as pessoas, né? Poder compartilhar o link, e aquilo ali nos levou na indicação, vou falar agora, indicação a melhor websérie brasileira no Festival Internacional do Rio de Janeiro. Melhor websérie brasileira em 2017. Mas o engraçado é que isso tudo começou porque eles queriam uma oportunidade na TV. E ela não trouxe bem uma oportunidade na TV, mas ela trouxe muita coisa, né? Foi a partir daí que você até saiu do Brasil. Como é que foi isso? Pois por isso que eu falo, muitas vezes a energia que tu coloca, muitas vezes vai te levar para lugares que você não imagina que você vai. Com certeza. Então, às vezes, a gente tem um caminho na nossa cabeça, mas o caminho às vezes é melhor. E para mim foi um pouquinho isso. Eu pensando que eu ia conseguir material para conseguir entrar, né, numa emissora, foi mais do que isso. Né? Eu consegui ser selecionado para participar de um festival de cinema itinerante na Itália. Puxa. Em 2016. Tudo isso em 2016, através da minha websérie. Tá, mas antes da gente ir para a Itália, né, que a gente já comprou as passagens, a gente vai daqui a pouco, eu queria só que você me falasse o seguinte, qual que é mais ou menos o mote dessa série, assim, só para os nossos espectadores terem uma ideia do que vocês produziram? Então, a nossa websérie, a minha websérie, né, a Websérie Secreto, eu falo nossa porque é de todo mundo lá do conjunto do grupo. Todos nós temos segredos, né, segredos que nós não contamos para ninguém. Então, por isso que o nome se chama Secreto. E é voltado para o público LGBTQI+. Entendi. Por quê? Porque esse público tem mais segredos muitas vezes, né? Inevitavelmente, por conta né, da sociedade que a gente vive, convive, então a gente acaba não escondendo muitas coisas, certo. Né? É muito preconceito, são muitos tabus ainda em relação a muitas coisas dentro da comunidade em específico. E eu vi, quando eu tive a ideia para fazer um roteiro voltado para essa comunidade, eu percebi que não tinha histórias com finais felizes. Os filmes LGBTs geralmente são finais tristes. E eu pensei, eu vou quebrar esse paradigma. Eu vou escrever histórias voltadas para o público, né, para essa comunidade, mas com finais felizes. Sim. E foi o que eu fiz. E deu certo. Todo mundo fica... São histórias que derrubam um pouco. Grande sacada. E são histórias que derrubam um pouco, porque são temas muitas vezes ali pesados, que mexem, né, com quem está assistindo, porque Henrique, as histórias que eu escrevo são baseadas em fatos reais.
Sim. Não os meus, mas em outras pessoas que eu conheci num processo. Histórias que a gente vai ouvindo de amigos, de conhecidos, de pessoas, e aquilo ali, claro, faz a gente também criar, né, aquele mundo ali. Então, a websérie Secreto é exatamente isso. Então, são esses segredos que muitas vezes a gente vai descobrindo e vai entendendo através dessas camadas que as pessoas têm, que muitas vezes não são reveladas, mas que são importantes serem debatidas e serem, né, faladas. Eu acho que isso é extremamente importante. Então, a websérie deu esse boom no YouTube. Hoje nós temos lá mais de 3 milhões de visualizações. Mãe do céu. 1 em cada 3 portugueses quase dá pra, né? Exatamente. Então foi um boom muito grande e as visualizações continuam até hoje lá no canal, porque tá lá, né? Sim, eu também coloquei legendas em inglês, então para expandir um pouco mais, né? Para outras pessoas poderem visualizar também a websérie, de que não são da língua portuguesa. Então isso também ajudou bastante. Tem até comentários em inglês lá, é legal, assim, porque é isso, né? Acho que o YouTube é para expandir, né? É um mundo, né? E aí vale muito a qualidade do conteúdo para que isso aconteça, né? Mas falar em acontecer, então vamos voltar para a Itália agora. Vamos para a Itália agora. Como é que a Itália entrou nessa história da websérie na sua vida? Então, Então, vamos lá. Eu decidi inscrever minha websérie, né, para um festival de cinema itinerante que estava acontecendo na Itália, que acontece todos os anos na Itália. E eu inscrevia uma websérie lá, porque tinha que ter um material para você inscrever. E eu inscrevi sem pretensão nenhuma. Sim, vai aqui, né? Tava na segunda temporada ainda. Então ainda foi do primeira para segunda, então não estava ainda naquele nível profissional, como tá ali na terceira, aquela coisa mais, né, mais bem preparada. E eu inscrevi a websérie lá e aquilo ali tive uma grande surpresa. Me levou para a Itália. Fui selecionado, fui convocado para participar desse festival de cinema itinerante na Itália, que se chama Cinema da Mare. Cinema da Mare. E foi muito interessante. Então, em 2016, eu fui para a Itália. Primeira vez que eu saí do Brasil. E fui diretamente para a Itália e fiquei lá 4 meses. Trabalhando nesse festival de cinema com outros cineastas, com vários cineastas, não com outros, com vários cineastas ao redor do mundo. Isso é interessante porque você comentou comigo, que é um festival itinerante. Exatamente. E esse fato de ser itinerante, você vai produzindo em cada lugar uma coisa nova. Isso. Olha que interessante. O nosso objetivo nós tínhamos que ficar 1 semana em cada cidade na Itália. 1 semana. Exatamente. E aí, naquela semana, não é curtição, né? Estamos conhecendo essa cidade aqui. Não. Naquela semana, o que a gente tinha que fazer? A gente tinha que produzir. Então, a gente tinha que formar grupos, porque imagina, dependendo de cada semana, o grupo aumentava ou diminuía, né? Porque eram pessoas, às vezes, ficavam 2 semanas, eu fiquei o festival todo. Né? Então, a gente tinha que montar grupos. Você tinha que criar o roteiro, você tinha que encontrar, né, os atores, então tinham lá, o que acontece? Então eram pessoas ao redor do mundo todo que iam, então tinham os atores, tinham os cinematógrafos, que eram as câmeras, tinham os realizadores, tinham os roteiristas, que foram só para conseguir que o seu filme ou que a sua história fosse rodada. E cada semana era um grupo diferente. Semana era um grupo diferente, ou podia se seguir com o mesmo grupo, caso a energia batesse, né? Porque aí a gente ia aperfeiçoando os filmes. Aí eu fiz muito isso lá, né? Eu acabei que trabalhei com os mesmos muitas semanas, né? Porque a gente acaba se aperfeiçoando mais, né? Sim. Como aconteceu com a minha série lá, que eu fui, né, me aperfeiçoando com os próprios. Imagina, isso não é um festival, isso é um curso prático. Foi um curso prático, exatamente. Multilíngua, multicultural. Foi fantástico isso. Foi fantástico. E foi muito bom porque eu só gastava com a minha alimentação. Eles pagavam o transporte e eles pagavam a estadia, a hospedagem. Então a gente ficava todo mundo junto lá e todo mundo se conhecia. Então foi uma reviravolta. E nesses 4 meses, né, a gente tinha que produzir. Né, cada cidade, né, só voltando, né, nessa parte aqui. Então a gente ficava 1 semana em cada cidade e a gente tinha que produzir, digamos assim, em 4, 5 dias um filme, um curta-metragem de 12 minutos no máximo. No último dia dessa cidade, os filmes que a gente produzia lá nessa cidade passavam na praça da cidade. A gente montava um telão. E a cidade ia ficar curiosíssima. E a cidade ia assistir toda, porque imagina, um monte de diretores e atores passeando por aquela cidade, que geralmente eram cidades pequenas da Itália.
Então a gente pedia para usar a casa da pessoa, tudo também na força do amor e do ódio. Como a minha websérie. Então lá eu aperfeiçoei aquilo que eu já estava fazendo no Brasil. Então e no final era muito legal porque a cidade toda vinha para assistir o que a gente produziu lá. Olha que legal. E aí o que acontece? Aí tinha as votações. O público votava e nós próprios votávamos. E aí saíam os prêmios. Cada semana tinha prêmio. Prêmio de melhor ator, melhor atriz, melhor diretor, melhor filme, melhor roteiro, melhor produção, melhor som, né? Você como não qualquer ganhou festival nada, de né? cinema. Você não ganhou nada, fala. Pois é, então essa minha trajetória aqui me levou a ganhar 5 prêmios. 5 prêmios, Foi. E aí que tá, que a gente não imagina, né? Eu queria currículo para tentar entrar numa emissora e fui ganhar um prêmio de melhor ator na Itália. Pô. Que muita gente não sabe. Então, e pra mim foi muito... Nossa, foi incrível, nunca vou esquecer esse momento, porque de fato eu fiz o meu personagem que eu fiz foi um serial killer, né, num curta-metragem de 12 minutos, e foi bem instigante, né, diferente, porque primeiramente que eu atuei em italiano. Eu atuei em italiano e português. Então metade do filme foi italiano, depois foi português, porque eu era como se o serial killer fosse um brasileiro, mas que estivesse morando lá na Itália, né? Que foi o roteiro de um diretor americano que escreveu. Então nessa semana eu ganhei como melhor ator e ele ganhou como melhor diretor, né? Melhor filme também. Então a gente juntou ali as forças E deve ser difícil, né? Porque, veja, ele não tem cara de serial killer. Quer dizer, eu nunca vi um de perto, mas não tem cara. E então é uma interpretação que puxa, porque você tem que trazer para você coisas que não são suas e que em outra língua e outro lugar, e o desafio do tempo, dos recursos. Isso, Henrique, isso é muito interessante, porque como a gente também está lidando com outras pessoas ao redor do mundo, que aí entra outras culturas, né? Então isso foi muito interessante, porque quando o diretor me passou o roteiro do filme, ele sentou comigo. Eu falo inglês, mas eu não falo aquele inglês 100%, né? A gente fala, quando a gente sai pela primeira vez do Brasil, a gente acha que sabe falar, mas na verdade a gente não fala muito, a gente na prática que vai trazendo isso pra gente. E ele sentou comigo, nunca esqueço assim, ele um ótimo profissional, um ótimo diretor, ele sentou comigo, ele leu todo o roteiro comigo e me passou tudo como ele gostaria que fosse o meu personagem. Legal. O serial killer. Eu quero assim, e aí ele me deu um tempo, ele me deu um dia para eu adentro, porque é tudo muito rápido, né? 5 dias, 4 dias. Ele me deu um dia, primeiro ele pediu se eu queria fazer o personagem, eu, claro, com certeza. E aí vamos lá, vamos desafios, né? Eu adoro desafios, eu sou uma pessoa movida a desafio. E aí ele me passou, eu fui, adentrei no personagem, e quando eu vi o resultado, porque eu assisti no telão junto com todo mundo, na praça, no final. Quando eu vi, eu falei assim, caramba, que legal, sabe? Então, assim, foi uma surpresa até pra mim. E quando eu ganhei o prêmio de melhor ator, foi uma surpresa maior ainda. Porque terminou o filme, as pessoas vinham me cumprimentar, tipo, caramba, nem parecia você. Depois eu compartilho o link pra você assistir lá no filme. Mas foi muito bom, assim. Então, eu fiquei muito surpreso, fiquei super feliz por esse prêmio, que também não foi só esse. Eu também ganhei aí prêmio de melhor filme. Eu também gravava, eu também escrevia os meus filmes, os roteiros dos meus curtas-metragens. Que loucura, que em uma semana você tinha que escrever, participar de outros filmes. Participar. Exatamente, então foi aí. Ainda tinha edição, que edição e ainda não tinha rápido, a edição, nossa, Ah. eu não dormia, juro. Naqueles 4 meses eu estava movido a adrenalina de estar ali, a querer aprender e de fato me profissionalizar na parte do cinema. Não, pra você era o que eu falei, uma faculdade, você fez uma pós-graduação lá. Fiz uma, exatamente. Na marra. Foi na base do ódio, né? Foi na força do amor, de fato, exatamente. Mas foi muito bom, assim, porque me trouxe muita bagagem, assim, sabe, nessa questão, principalmente do cinema. E depois, o que foi mais fantástico disso tudo, né, que nós terminamos, como é na Itália, a gente rodou a Itália de norte a sul,
Então a gente conheceu, fora essa experiência, fora essa experiência de conhecer cidades que você nunca iria conhecer se você fosse viajar para a Itália. Sim. Cidadezinhas pequenas, enfim, olha, foi incrível assim, conhecer a cultura italiana da forma como eu conheci, na essência, né? E estando de fato a viver o dia a dia. E você tem ascendência, né? Italiana. Sim, eu sou de família italiana, mas de fato nunca tinha ido então até lá, né? E foi muito bom porque eu chegando nesses 4 meses, né, quando a gente começa uma semana em cada cidade, a gente termina todos que ganhavam, aí tem essa diferença, os que ganhavam o melhor filme, né, os que ganhavam o melhor filme ganhavam uma entrada para participar do Festival de Cinema de Veneza. Olha, ainda foi parar lá ainda. E nessa minha trajetória desses 4 meses eu ganhei o prêmio de melhor filme também, além do melhor ator. Um dos meus filmes foi premiado como o melhor filme. Então eu ganhei uma entrada para participar do Tapete Vermelho em Veneza. E o meu filme foi exposto lá no Festival de Cinema de Veneza, num pavilhão voltado para cinemas e filmes independentes. Né? Não é naquele telão onde tem as premieres dos filmes, né? Mas tem lá naquele é um pavilhão diferente. Mas é muito legal porque muitas pessoas entram lá e acabam assistindo, e foi o que aconteceu. Quando o meu filme passou lá, tinha muita gente, né, que estava assistindo, e depois as pessoas vinham, conversavam comigo, perguntavam e a gente trocava ali. Então foi uma experiência fantástica. Assim, isso repercutiu no Brasil? Ou você continuou na Itália, você voltou para o Brasil, o que aconteceu? Sim, depois dessa minha grande alegria que eu tive lá na Itália, eu voltei para o Brasil, né? Voltei para a minha realidade, porque eu também tinha a terceira temporada da série, da websérie para terminar, né? Já estava com o roteiro em andamento, né? Então eu estava lá, imagina, trabalhando, fazendo isso aqui, e ainda estava também com a minha websérie, porque né, já tinha uma equipe toda montada e eles sabiam que a história ia continuar. Né? Então eu voltei para o Brasil. O que aconteceu nesse meio tempo, né? O próprio festival, esse de cinema, eles iriam premiar os 3 melhores cineastas do festival, com prêmios além, né? E em novembro, quando eu estava lá no Brasil, o festival, né, a produção do festival me ligou dizendo que eu tinha sido um dos 3 melhores cineastas no festival. Já nem espera, para você tinha acabado a brincadeira e já estava nem tava com expectativa nenhuma, porque tinha muitos cineastas bons lá e pessoas com um currículo muito bom. E o que é esse prêmio? E aí eles então entra aí que entra Portugal aqui. Aí a gente entende por que eu vim para Portugal, né? Então esse prêmio me trouxe para Portugal, porque eles me deram uma bolsa de estudo integral para fazer o meu mestrado em cinema. Porque eles sabiam que eu era ator formado, publicitário formado, mas que eu, pela minha trajetória dentro do festival e por eu ter trabalhado muito com os portugueses, por conta da língua, também tinha portugueses nesse festival, o que eles fizeram? Eles falaram, vamos esse cara tem uma veia para cinema, né? Porque eu não trabalhava só com os meus filmes, eu trabalhava com filmes de outras pessoas, então tinha semanas ali que eu estava em 5, 6 filmes. Né? Imagina, aparecia não só no meu, mas aparecia em outros. E aí ele falou assim, não, ele realmente gosta disso, gosta de trabalhar. E aí eles me presentearam com essa bolsa de estudos para fazer cinema, né? Uma bolsa de estudo integral, não paguei um cêntimo da minha bolsa de estudos para mestrado aqui. Peraí que nós vamos ter que brindar esse prêmio aí. Ô Fernanda, dá pra gente brindar um prêmio aqui? Vamos brindar o prêmio aí. A gente tem que aproveitar, né? Porque é um podcast feito na medida TAP Bia. Com certeza. Um lugar muito especial de Cascais. Quem não conhece deveria conhecer, vem aqui conhecer, que é bem no centro. E olha, é diferenciado. E é um espaço tão gostoso, a gente se sente em casa, se sente acolhido e tem aquela cervejinha, a sua escolha ainda, porque não é uma. Você pega na parede ali, ó. Pizza turca, é maravilhoso. Nossa, eu sempre falo errado, né? É pidê, né? Pidê. A Denise sempre me conserta, é pidê mesmo. Né? É pidê, vocês estão fazendo no break? Não, nós estamos fazendo aqui, ó.
Estamos improvisando aqui. Não, feito num bar. Conversa Tem que... de bar. Conversa de bar, né? Aliás, a cerveja Já tá a caminho? Já tá ali. Tá. Então você ganhou um curso, mestrado Eu ganhei em um Portugal. mestrado para fazer, eu ganhei uma bolsa de estudos integral para fazer o meu mestrado em Portugal. Mãe do céu. Então Que beleza, foi algo cara. que eu nunca nem estava nos meus planos estudar de novo. Sim. E aí quando eles me deram porque eles me ligaram porque eles queriam saber se eu queria Então, com este prêmio. licença, Oba! Oh, muito obrigado. convidado. Obrigado. Nada. Um brinde aí. Aí. Ah, o que te trouxe a Portugal. Né? Isso. Cheers. Mas aí você veio pra cá. E aí Veio estudar. caí de paraquedas em Portugal. Aí caí de paraquedas em Portugal e Lisboa. em Lisboa. Eu vim pra cá, fiz o meu mestrado, comecei a fazer o meu mestrado, aí foi ótimo porque aí de fato eu entendi mais, né, toda essa questão, né, de iluminação, de som, câmera, roteiro, porque o mestrado era bem completo, né? É um mestrado em artes e mídia, né, voltado tá. para a questão também de direção, né? Então tem tudo ali dentro, tudo que é como se fosse um intensivo da graduação em cinema. Então Eu tá acho- tudo ali. Eu acho que assim, uma coisa é você tá fazendo um curso, aí você pega aquela teoria e fica pensando, pô, quando eu for para a prática eu vou usar isso. A outra coisa é você ir fazer um curso e aí você está pegando aquela teoria, só que você já viveu aquilo. Aí você vai falar, nossa, se eu soubesse disso lá atrás, ou, peraí, acho que não é bem assim. Quer dizer, você tem muito mais poder de crítica e de aprendizagem por causa da experiência, né? Não, exatamente. E isso que é o mais interessante, porque como eu já tinha praticado muito, Pois é. quando eu olhei, quando eu de fato comecei a aprender de como escrever um roteiro, né, que aqui em Portugal eles dizem guião, né, como Guião, pegar um é. guião, né, e você fazer ele ter um começo, um meio, um fim, né, a gente vai falando assim, caramba, que incrível, por isso que os filmes dão certo, né, por isso que até a publicidade dá certo, porque tem Tem uns pontos de virada, tem tudo ali é. dentro explicado, né? Então tudo que eu fazia antes era algo um instinto meu Sim. e deu certo e que tava ali, né? Também Mas- porque eu sempre fui uma pessoa que assistiu muito filme, né? Então Sim. quando a gente também gosta dessa parte, a gente acaba que, né, vai Mas- somando tudo ali. Mas é muito legal, porque eu dei umas estudadas sobre fazer roteiro e a sua visão de filme muda, É. porque como você sabe algumas técnicas, aí você fica vendo o filme, ó, vai ter virada aqui. Né? Aqui No vai início- ter, esse não vai ser o fim, isso aí vai ser o Mas tu sabe, engate né? tu sabe que até hoje eu olho os filmes e falo assim, a diretora não soube parar de fazer o filme aqui, ela devia ter parado aqui porque ela estendeu mais do que deveria ter estendido. Aí a gente Isso. começa a ter aquele olhar técnico Sim, sim. para tudo que a gente está assistindo, né? Eu não sou chato, eu consigo... porque quando eu vejo um filme, eu sempre tento entender o outro lado, ou seja, tentar entender o lado do diretor. Isso que é um erro, eu acho, das pessoas. As pessoas, às vezes, elas assistem um filme querendo que o filme seja da forma como ela está vendo. E não é. A gente tem que ver o filme e tentar entender a forma que o diretor está querendo passar a imagem daquele personagem, daquela história. Porque a história não é tua, a história é do diretor. Sim. Então muita gente acaba dando no MDB lá, a gente acaba Aham. dando nota baixa para os filmes porque são muito críticos, porque queriam que os filmes fossem da forma que eles gostariam que o filme fosse. E não é por aí. A gente tem que tentar, isso na vida também, Sim. no pessoal. Lógico. A gente não pode nunca julgar uma pessoa sem saber o que de fato está por trás daquela pessoa, por que Sim. que ela fez aquilo contigo, o que de fato aconteceu. Então no cinema não é diferente ali. Então a gente tem que também ligar. Então eu não sou muito chato nesse quesito assim de filmes, assim, sabe? Eu consigo entender, mas também quando eu vejo que o filme não é bom, eu falo, mas eu não gostei não. Bom, mas aí você terminou o mestrado e voltou para o Brasil ou como é que foi isso? Sim, aí o que acontece? Para eu me formar no mestrado, né? Aí eu fui pro Brasil, ganhei essa bolsa de estudos, né? Lá no Brasil, aí vim de 2016, aí em 2017 eu vim para cá, né? Para Portugal. E aí o mestrado foi 2 anos.
Mas para eu me formar no mestrado, eu tinha que fazer ou um curta-metragem, ou uma websérie piloto, né, ou um documentário, ou qualquer coisa assim, né? Eu Prática. desconfio o que você fez. E aí o que eu imaginei fazer assim? Eu vou fazer uma extensão da minha websérie. Já tenho canal, já tenho tudo, só que agora eu vou voltar com histórias para o público português. E o outro Patrick, né? E outro Patrick mestre agora. E outro né? Patrick, claro, foi completamente diferente, com outra visão, principalmente na questão de câmera. Né? Acho que a prática vai nos fazendo errar muito e o errar nos faz evoluir, aprender. Né? Então ali o cinema me trouxe muito esse aprendizado de como não fazer errado, de como fazer o melhor dentro daquilo que você tem, dentro da realidade que você tem. Então fazer cinema independente não é fácil, é difícil. Porque muitas vezes tu pode ter uma história fantástica, um roteiro fantástico, mas se tu não tem um câmera bom, o ator fica completamente rendido. O ator acaba sendo mal, sendo que às vezes o ator nem é mal, mas por conta de uma má gravação, entendeu? Então mata. tudo, exatamente, então tudo tem que estar muito interligado aqui, sabe? Porque se não está interligado, as coisas degringolam, entendeu? Então o que eu fiz? Uma soma. E aí o que eu fiz? Eu fiz uma extensão da minha websérie. Eu fiz a websérie Secreto LX. Por que LX? Porque LX é a abreviação de Lisboa. Antigamente era LX, a abreviação de Lisboa era LX. E aí eu falei assim, vou botar LX porque tem tudo a ver, né? Outras histórias com outros personagens, com outros temas. Então é uma extensão com um nome só. Não trouxe ninguém. Não trouxe ninguém de lá. E o pessoal falou, legal, facinho, pode ir. E aí, aí surgiu essa ideia de mim, né? Falei assim, comecei a escrever, mostrei pro meu professor, né, pro meu orientador, que estava ali fazendo toda a parte comigo. Ele falou, vamos lá, vamos fazer. E aí a defesa, né, da minha dissertação foi exatamente esse, né? Eu defendi os finais felizes, né, em filmes LGBTs. Que legal. Então isso foi muito legal porque todos gostaram muito e eu não fiz só, eu como sou abusado, sou ousado, eu não fiz só o piloto, eu fiz a temporada toda. Eu fiz 5 episódios. 5 episódios. 5 episódios. Era pra fazer um, você fez 5. Fiz 5. Isso. Mas aí, claro, né, a banca do mestrado só assistiu o piloto, que foi o primeiro episódio, né? Que o primeiro episódio, ele é até um pouco mais extenso que todos os outros, porque eu conto a história de cada personagem ali, né? Pra onde vão ir, né? Eu achei muito interessante os casais que... Isso. A gente fica achando que A e B são... E não é. Eles têm um amigo em comum. E aí você vai entrando naquela história. Pô, muito legal. E tudo eu que escrevi. Pois olha aí. Tudo aqui na minha cabeça. Então, isso é muito legal porque isso já me trouxe do próprio... Porque isso é muito interessante no cinema. O cinema é uma mentira. E a gente tem que também brincar com o consciente da pessoa que está assistindo. Uma coisa que eu aprendi no cinema a gente tem que sempre tentar enganar a pessoa que está assistindo. Porque se tu fizer um filme que vai para um caminho óbvio, vai perder a graça de assistir. Sim. Aí que é aquele que a gente fala, né, que é o plot twist, né? Quando tu pensa que é uma coisa, vai para um lado totalmente diferente, vai assim, caramba. É aquela virada do filme. E que às vezes não é. Né? Então, isso que quando eu comecei a escrever o roteiro, eu fui exatamente para esse lado. Foi assim, vamos para esse lado aqui, fazendo aqui, pegando aqui, uma coisa que não seja óbvia, que as pessoas vão pensar que é por aqui, mas que não é. Vai ser completamente diferente. É igual os outros, né? Exato, com a Nicole Kidman. Tem um com o Duro de Matar também, não é isso? Que ele conversa com uma criança e tal. E só no final a gente descobre que ele já tinha morrido, né? Isso que é legal. Essas viradas são sensacionais. Essas viradas são sensacionais. Então, como eu já tenho esse nome também secreto, né? Que às vezes a gente acha que... Eu brinco muito com isso. Às vezes a gente acha que é o segredo de um, mas que não é o segredo de um, é o segredo do outro. Que vai se juntar com aquele segredo que vai... Entendeu? Então, a websérie está lá no YouTube, podem assistir. Ela não é segredo, não. E não é segredo. Podem acompanhar, que vocês vão gostar, tenho certeza. É um assunto... Inclusive, temos participação do ator Thiago Rodrigues na temporada aqui de Lisboa.
o Thiago Rodrigues sempre vem para Portugal, né? Ele tem o restaurante dele também e eu conheci ele nesse processo e ele fez uma participação especial. Então foi muito legal, ele adorou a ideia e o projeto, né, em si. Ele falou, não, vou fazer. Tudo sem receber nada, foi mesmo... Na boa. Foi meu empreendedor aqui dentro, né, que chamou ali. Convenceu. Mas isso te trouxe para Portugal e aí você ficou? Sim, aí a minha vida virou, né? Aí o plot twist foi na minha vida. Não foi realmente de fato, porque eu me formei em 2020, na pandemia. É isso que eu ia te perguntar, porque eu sempre pergunto para todo mundo aqui, como é que foi a pandemia para você? Aí, pelo jeito, a pandemia te pegou no final do curso, quer dizer, na hora que você estava na efervescência. Quando eu estava com aquele gás todo, né, aquela alegria toda, aí veio a pandemia, aí me deu duas rasteiras, né? Me deu a rasteira que eu perdi a minha mãe no início da pandemia, no Brasil. Eu não pude voltar para o Brasil para me despedir da minha mãe, porque os aeroportos estavam fechados. Então, para mim, foi mesmo o momento mais triste da minha vida. Meu Deus. Me fez evoluir muito, enfim. Fui para um lado completamente diferente, me formei enfim, minha mãe faleceu, 2 meses depois eu tive que defender a minha dissertação, defender o meu filme, né, a minha websérie, meu piloto lá, e foi muito esquisito, porque era um professor em cada canto da sala, com máscara, eu tive que apresentar, eu até pedi, tem como fazer sem máscara a apresentação, aí ficaram lá no fundo, porque era no início, né, a gente não sabia muito, né, a pandemia aqui começou em março e eu defendi a minha dissertação em maio, não, foi em junho. A gente não achava que ia durar 3 meses e passar. Ia passar, e aqui foi muito rígido, né, a questão aqui do governo foi muito... E pronto, e aí foi muito esquisito, foi cada um, mas pronto, me formei, consegui, todos adoraram o projeto, todos gostaram, né, mas aí veio a questão ali, né, do emocional meu, que ficou muito abalado por eu não ter conseguido voltar ao Brasil para se despedir da minha mãe. E aquilo ali me levou na depressão, né, a depressão, ela é muito sorrateira, né, a gente acha que tá bem, pega a gente na curva, né. Então às vezes a gente fica lá 2 meses bem, depois fica, né, 1 mês mal, e aquilo vai nos colocando dentro de uma concha, de um casulo, né? A gente acaba perdendo a autoconfiança, a gente perde, né, a nossa luz, a gente acaba não querendo ver ninguém. Forçando isolamento. Exato. E é o que mais ajuda, né, a sair da depressão é a ação. Né? Você ir fazer coisas, ver gente e tal, que te ajuda. Trabalhar, botar a cabeça para funcionar. Sim, e você estava, né, de castigo em casa. Sim, foi realmente, de fato, foi muito, muito complicado, né? E aí que entra, né, aí também a depressão e a solidão, né, ela nos fazem a gente se olhar para dentro. Virar para dentro. Então eu acabei que começou essa busca. Foi uma coisa, aí por isso que eu falo que eu sou um entusiasta da espiritualidade também, da ligação com a natureza, porque eu fui obrigado, né, e hoje eu tenho um entendimento do porquê que as coisas aconteceram, do porquê que tinha que acontecer, né, enfim, não tenho 100% do porquê, mas acho que isso a gente nem precisa ficar buscando, porque a vida vai trazendo pra gente as respostas, né, e aquilo ali acabou que, sabe, me resgatou, né? Me trouxe ali essa introspecção, aquele falar comigo mesmo, aquela solidão, né? Fez eu voltar a olhar mais para mim. E aí que entrou o meu lado empreendedor. Eu comecei a ver as coisas com mais profundidade, né? A ver o enraizamento das coisas. Porque eu, artista, né? Já há mais de 15 anos, 20 anos, né? Ali, que desde lá meus 17, 16 que eu me formei como ator, né, e sempre trabalhei como ator, né, e eu sempre ganhava por cachês. Nós que somos atores, a gente recebe o cachê, só que o cachê termina. Muitas vezes a gente tem contratos temporários e o contrato temporário termina. É muito altos e baixos. É muito altos e baixos, né, e por esse fato, né, de ter esses altos e baixos, nós atores a gente acaba tendo que trabalhar com coisas que a gente não gosta. Então, indo para outras profissões, não desmerecendo as outras profissões, mas a gente acaba indo
por um lado que a gente não... Eu, por exemplo, ator, eu gosto das minhas liberdades. Eu gosto do ir e vir, né? Eu gosto disso. E trabalhar em um lugar fechado, obrigado, 8 horas por dia, Não bater bate com o ponto, espírito, não né? bate com a minha alma, sabe, de artista. Nós artistas, a gente tem essa alma um pouco mais aberta, né? Enfim, a gente gosta do mundo, a gente gosta sabe, disso aqui, né? De estar em contato com as pessoas, de conversar e tudo. E foi isso que me levou, né, a empreender hoje na maior empresa de óleos essenciais do mundo, que é a do Terra, porque eu tive uma visão completamente diferente. Não que eu deixei de ser ator, né? Vou deixar isso muito claro aqui, né? Porque eu amo essa minha profissão, nunca vou deixar de ser ator, mas eu adicionei algo a mais, algo que pudesse me dar uma estabilidade financeira. Sim. Porque é um construir. Imagina, você tem a mesma coisa que alguém tem um estabelecimento comercial, né? Então você vai começar a construir aos poucos, e aqui na do Terra, essa empresa, na maior empresa de óleos essenciais do mundo, é a mesma coisa. Então você acaba construindo também o seu negócio, né? do início. E isso leva um tempo, né, para começar, né? Então você vai ali, vai compartilhando com as pessoas e vai sendo comissionado por isso, por cada compartilhamento que você faz. Legal. E é algo voltado para a saúde. Então é algo que está em alta e nunca vai sair em alta. Porque hoje em dia as pessoas estão cada vez mais abertas, mais despertas da grande toxicidade que temos aí no mercado, de produtos que acabam, né, por, né, a não sermos nós próprios, né? Enfim, aí é um outro assunto para um outro podcast que a gente pode falar, mas a gente tem que ter essa noção, sabe? Então, assim, imagina, eu artista, tendo que comecei por meu instinto, por essa minha introspecção, por tudo isso que aconteceu comigo, porque foram os óleos essenciais que me tiraram da depressão. Foram eles que me trouxeram de volta para onde eu deveria estar. Isso é incrível, né? Porque você fala assim, mas como é que pode? Um negócio que você passa na mão, que você cheira, ou que e tal, e ele te cura, te ajuda, né, a superar a coisa. E eu presenciei isso. Eu presenciei isso em casa, né? Que a minha esposa comprou uns óleos e começou a usar e mexeu com ela mesmo, né? E assim, isso também retoma, pelo que eu entendi, um pouco da sabedoria indígena, né? Porque muitos óleos são de essências que antes foram remédios, né? Que foram, vamos dizer assim, os índios já sabiam disso e já usavam, só que isso ia se perder, mas de alguma maneira se recuperou, né? Aqui, ó. Isso aqui é muito poderoso. O que eu quero dizer com isso aqui? Os óleos essenciais, tá, não são essências. A maioria das pessoas confundem óleo essencial com essência. A essência você compra no supermercado, Sim. Você compra em farmácia, você compra em Extremamente loja de chinês. né? É algo sintético, é um cheiro sintético que vai só te intoxicar, vai te dar um cheirinho bom, mas vai só te intoxicar. E isso aqui, ele é medicinal, ele é terapêutico, exatamente como tu estava a dizer aqui. Então, assim, os óleos essenciais, eles são milenares. Eles já existem desde as civilizações antigas. Só que o que a do Terra fez? A do Terra trouxe de uma forma muito mais potente, muito mais concentrada. Então isso, né, é por isso que faz muito bem para o nosso físico, para o nosso emocional e para o nosso espiritual, porque a gente tem essas 3 camadas que estão interligadas, independente se tu não acredita, se tu acredita ou não acredita em espiritualidade, está ligado ali, sabe? Então porque tudo, a toxicidade não está só nos produtos que a gente come ou nos produtos que a gente consome, mas também está nos lugares que a gente frequenta e nas pessoas que a gente convive. Então tá tudo, né? Tá tudo ali. Então isso aqui é um resgate, né? Um desintoxicar. E é potente, é mais potente que remédio. Porque imagina, um remédio tem uma propriedade, que é a propriedade do próprio óleo essencial. O óleo essencial tem mais de 100, 200 propriedades. Por isso que ele é muito mais eficaz, às vezes, que o próprio remédio. Porque isso aqui vai na raiz do problema. E o remédio, ele vai no sintoma. Então você acaba ficando refém muitos e muitos anos,
né, do remédio, porque ele vai no sintoma só. E ele te dá efeito secundário. E isso não dá efeito secundário. Henrique, a natureza foi o primeiro remédio da humanidade. Verdade, Nós temos que ter isso em mente sempre. Então isso aqui é muito potente para a vida. E podemos colocar na comida, podemos colocar num... Enfim, aí por isso que fazer parte de uma comunidade, de um grupo, né? E aí eu tenho esse meu grupo aqui, essa comunidade, que a gente faz essa assessoria, tem toda essa explicação, para a pessoa começando a utilizar os óleos de uma forma mais, né? Se sentir à vontade de utilizar os óleos essenciais, né? Então é muito grandioso, assim. O que eu aprendi, né? Nesses, já vão fazer 3 anos que eu empreendo com a do Terra e não deixei de também atuar. Porque uma coisa eu falo, eu acho que isso é muito, acho que todo mundo, nós estamos já em 2024, né? Nós não precisamos ficar agarrado naquele pensamento dos nossos pais, né, Henrique, de que a gente tem que ter uma profissão na nossa vida e aquela profissão é que eu vou seguir até as nossas... Não, acho que hoje em dia está tudo tão difícil que nós temos que agarrar em tudo um pouco. A gente tem que se reinventar na medida que o caminho vai levando a gente. Então isso aqui é uma forma também, sabe, porque é uma coisa que eu gosto, porque me resgatou da minha depressão. Então eu tive, né, na prática o que de fato aconteceu ali, o quão poderoso eles foram. Curou minha sinusite. Eu sempre fui uma pessoa, desde os meus 17 anos que eu tinha sinusite, nunca mais tive sinusite. Já tem 3 anos que eu não tenho sinusite. Eu tomava aquele, aqui em Portugal, que eu comprava até no início, quando eu cheguei, eu comprava aquele Sinutab, aquele remédio, né? Agora nunca mais, já tem 3 anos. Então assim, eles são mesmo potentes. O engraçado é que do Terra parece que é feito em país de língua portuguesa, e não é, né? É uma empresa americana. É uma empresa americana. Mega empresa, é uma empresa... Esse aqui, ó, até vamos fazer aqui esse o processo. Esse é passar na mão? Como é que é? Esse aqui é o Peppermint, né? Esse aqui a gente... Uma gotinha aqui. Esse aqui é um óleo estimulante. Então, para dar aquela acordada, é um óleo que ele é forte, ele desobstrui todas as nossas vias aéreas, então a gente respira melhor, a gente sente o cheiro melhor, sabe? Nossa. Sente, então poxa. A gente até arrepiei todo aqui. Imagina, uma gota desse óleo essencial aqui equivale a 28 xícaras de chá de hortelã-pimenta. Mãe do céu. 28 xícaras. Olha, esse é um negócio muito interessante e o que eu achei muito fish, né? Boa, fish. Muito Boeda fish. fish. Boeda fish. É que assim, não é você compra e te entrega e se vira. Não, tem toda uma assistência, não é? Ou seja... Sentiu daqui, ó. Sentiu daí? Olha aí. Mas assim, né? a Denise comprou e ela comprou da Fernanda, e estava sempre no telefone, mas isso é para isso, esse é para aquilo, agora experimenta isso e tal. Ou seja, você vem junto uma consultoria, vem todo um apoio para que realmente você use bem e certo aquele produto. Exatamente, né? Aí que entra o diferencial de fazer parte de um grupo, de uma comunidade que a gente fala. Sim. Porque como é algo medicinal, é algo terapêutico, precisa ter o acompanhamento. Para você ter o resultado que você espera de acordo com as suas dores e as suas informações, aquilo que você quer melhorar para você. Então a gente vai te auxiliar nesse resgate da sua saúde, nesse resgate daquilo que você está precisando, né? Isso muitas pessoas vêm para a questão emocional só, né? Ou para a questão, também vem para óleos para meditação, então tem toda uma linha, né? E a do Terra, que é uma empresa americana, apesar do nome parecer que é brasileira, mas não é uma empresa americana, ela já está no mercado há 16 anos, então ela vem aperfeiçoando muito mais e expandindo os produtos. Então não são só os óleos essenciais que existem dentro da empresa, existem também uma gama de produtos que são naturais, como o desodorante, né? Então a gente também tem desodorante natural, que é feito com a base de tapioca. Então é muito legal, muito interessante. Tem aí shampoo, condicionador, né? Enfim, tem uma gama imensa de produtos aqui. Tem também a parte da suplementação, porque tem gente que não gosta de ingerir os óleos essenciais por causa do gosto, porque realmente é um gosto muito forte. Tem às vezes que é o gosto que não é muito bom, né? Então existem a opção das cápsulas, né? Então também eles já estão fazendo cápsulas para essas pessoas que não gostam muito de ingerir os óleos. Enfim, aí por isso que fazer parte de uma comunidade é importante, porque aí a gente vai, né? A gente introduz as pessoas com os óleos essenciais e a gente vai mostrando para elas o caminho que há.
existem essas opções aqui, existem isso aqui, isso é para isso, isso. E aí, claro, né, introduzir na rotina, que isso não é remédio. Né, isso aqui é algo que a gente tem que introduzir na nossa rotina. Porque imagina, você aí, há mais de 30 anos, utilizando um produto sintético que te trouxe alergias severas, você não vai curar isso da noite para o dia. Como um remédio faz para sintoma. Não, você tem que introduzir na sua rotina para você gradativamente ir sentindo. Foi aí, por isso que o difusor em casa, a gente tem que ter o difusor. Meu difusor está sempre ligado. E eu sempre coloco um óleo essencial lá que vai me ajudar nessa questão da questão respiratória. Então, por isso que hoje eu já não tenho mais sinusite. Curou minha sinusite da raiz do problema. Então, tem essas mudanças de temperatura. Eu não tenho sinusite. Antes eu tinha direto. Então, por isso que o acompanhamento do grupo faz parte. Aí lá no grupo tem depoimentos, tem os cards que a gente compartilha, né? Tem videoaulas que a gente faz. Então, é uma comunidade que está crescendo cada vez mais. E aí a gente vai se unindo em prol da natureza, que são as dádivas da terra que Deus nos colocou aqui. Então, a gente tem que ter isso muito em mente, né? Foi Deus que colocou a natureza aqui e a natureza está lá tudo que a gente precisa, está tudo lá que a gente precisa. Então, quando você vai conversar com uma pessoa, né? Apresentando, quais são as dúvidas ou os questionamentos mais comuns que você... Acho que o principal desse negócio é você ouvir a pessoa. Todo mundo tem problema, né? Algum problema de saúde, algum problema emocional. Né? O nosso trabalho, né? Tanto meu, da Fernanda, né? O nosso trabalho é fazer uma triagem. Exatamente quando a gente vai no hospital, tem lá os enfermeiros que fazem uma triagem. Antes da gente ir para o médico, eles perguntam o que a gente tem, o que a gente está sentindo. É a tal da anamnese, né? Exatamente. Então, aqui na do Terra é a mesma coisa. Então, a gente tem que ouvir o que a pessoa está precisando, melhorar. E aí, através dessa triagem que a gente faz, né? Aí a gente tem, dentro da nossa comunidade, tem um protocolo, que é o protocolo Desinflame, que é um protocolo exclusivo para desintoxicar o organismo, que foram feitos aí pela doutora Fran e o doutor Luiz Felipe, que fazem parte do Medical Board da do Terra Brasil. Né? Eles fazem parte da nossa comunidade, são aromaterapeutas, né? Então eles criaram esse protocolo Desinflame, que é do nosso grupo só. Então por isso que os resultados são sempre muito positivos. Legal. Porque então foi estudado ali, entendeu? Tem e aí, uma claro, a gente consultoria. tem uma consultoria e depois a gente vai adicionando outros óleos essenciais, porque vai vindo também curiosidade da própria pessoa, né? Ela vai querer, eu quero mais para isso, quero mais para aquilo, né? Como que eu faço, não sei o quê. A gente vai assessorando. Então o nosso trabalho, ele começa quando os óleos essenciais chegam na casa da pessoa. Então não é só uma venda. Pois, não é venda. É uma consultoria que tem médicos, tem especialistas por trás. Exato. Que podem, inclusive, dar feedback para o seu caso, né? Exatamente. É possível isso até. Exatamente. Muito Então isso é muito legal, é interessante. muito interessante porque vai uma união, né? A gente vai vendo, e é tão bom porque a gente vai vendo a melhora das pessoas, né? Com o que tá sentindo, esse resgate da saúde, esse resgate do emocional. Tá todo mundo precisando, né, Henrique? Hoje em dia o emocional das pessoas está completamente... As pessoas estão muito irritadas, as pessoas não dormem direito, as pessoas elas não escutam a outra, ansiosas, depressivas, está tudo muito, sabe? Então isso aqui é um resgate para isso. Né? É muito, muito incrível, porque eu acho que tudo que a gente puder fazer, que seja do bem, que seja pro bem, a gente tem que estar fazendo. E esse é um caso específico disso, quer dizer, tudo bem, tem um comércio, tem uma venda, mas por trás disso tudo está ajudando as pessoas. Isso não tem preço. Não tem preço. E é bom porque, apesar de eu também estar empreendendo hoje, né, também faz ligação com o que eu já fazia. Né? A arte, ela também ajuda as pessoas. O ator está aí. O ator está aí, não é né? que A você gente faz finge. a pessoa refletir com aquilo que está assistindo. É um outro viés, é um outro canal, mas Exatamente. também está ali. Né? E eu só trouxe agora, assim, não, mas vamos fazer isso aqui também que tu vai, entendeu? Que tu vai ficar melhor em relação a isso. Porque o ator também, né, tem essa questão da ansiedade, né? O ator tem essa questão da preocupação, né? Existem os óleos essenciais para foco, para concentração, então para você decorar um texto, né, para fazer um casting, por exemplo, um casting que dizer em Portugal é casting, né? Um casting também para você estar mais calmo, fazer com segurança, né? Aquilo que você tem que fazer, então tudo ali se alinha. Então para mim foi um adicional, no meu dia a dia foi um adicional maravilhoso. E aí eu tô passando esse meu aprendizado já nesses 3 anos para outras pessoas. E hoje eu sou líder do Terra em Portugal. Eita!
Bom demais. Ó. Comecei pequenininho e hoje já estou aí. Muito também. bom, Patrick, beleza. Mas assim, eu queria saber do ator. O ator, durante e pós do Terra, como é que é? Que planos que ainda tem? Pois aí o que aconteceu? Aí veio a pandemia, né? Eu acabei, enfim, tive esse processo que eu tive que, né? E sair dele, eu conheci os óleos essenciais, aí existe um tempo de maturação, né? Porque até você, né, reconquistar aquela tua autoconfiança e tudo mais, né? Pronto. Aí entrou 2024 e eu falei assim, pronto, agora eu vou retomar com a minha carreira de ator. E aí em 2024 eu entrei com os dois pés assim, pá, não foi nem com o direito, foi com os dois assim, direto na minha carreira de ator de novo. E porque eu senti que era a hora de voltar, eu recebi um chamado, falei, não, vai de novo. Então, hoje eu faço parte de uma agência que tô com um contrato exclusivo, né, tanto na parte da publicidade como de ator. Então, acredito que muita coisa ainda vai acontecer, muita coisa ainda vai suceder na questão da minha carreira, né? Tenho ainda muito esse desejo de estar fazendo parte de algum projeto na televisão. Sim. Mas teve uma novela no Marrocos, né? Como é que foi? Sim. Aqui em Portugal também foi acontecendo essas surpresas, né? Eu acabei gravando uma participação numa novela da Record, no Marrocos. Olha. Então, fiquei lá uma semana no Marrocos gravando, uma participação pequena, mas foi incrível, né? Legal. Só o fato de estar lá em outro país gravando foi muito bom. Não tem preço, E gravei também numa participação numa novela aqui em Portugal, na TVI. Uma participação pequena, também gravei alguns comerciais, e esse ano já gravei 4 comerciais. Aos pouquinhos a gente vai pegando, né, as coisas e as portas vão se abrindo, né? Então, o que a gente tem que ouvir sempre o que está aqui dentro da gente, né? Então, a gente pode seguir diversos caminhos, mas o que está aqui, né, cara, tu imagina, desde os meus 15, 16 que eu sou ator. Então, e essa mistura eu precisava desse tempo. Sim. É algo que eu disse antes, eu precisava voltar mais ali para minha questão ali da espiritualidade também. É que o tempo das coisas não é o tempo que a gente quer que as coisas tenham, é o tempo das coisas. Exatamente. Né? Mas falando em tempo, o nosso tempo também já está avançando. Exato. Então, eu queria te passar a bola do tipo... fala para nós alguma coisa para a gente fechar bonito essa nossa conversa. Sei lá, alguma coisa que você gosta, uma frase, um comentário, sei lá. A bola é sua. Eu vou falar algo muito rápido aqui que eu sempre falo. Nunca deixe de escutar a sua intuição. Aquilo que está aqui dentro de você. Porque o que está dentro de você é onde vai te levar a lugares que você nem imagina que você pode ir. Foi o que aconteceu comigo. Eu segui algo que estava dentro de mim, um projeto que eu tinha, e esse projeto me levou lá para a Itália. Hoje estou aqui morando em Portugal, já vai fazer 6 anos. Então acredita. Porque, acredito porque acredita no que você tem aí dentro, porque muita coisa, as pessoas, a gente tem muito julgamento das pessoas. E vai vir muitas pessoas a fazerem você não acreditar naquilo que você tem aqui dentro de você. É só você que sabe o que tem dentro de você. Então acredita no que está dentro de você, esquece essas coisas que vêm te atrapalhar e simplesmente vai, acredita que as coisas vão acontecer muito melhores daquilo que você imagina. Isso aí. Então, amigos, eu quero agradecer ao Patrick. Acho que foi uma conversa que superou as expectativas, porque veio à tona uma avalanche de informações em cima de uma história bacana, uma história com momentos de grandes realizações e festas em momentos difíceis, e a questão da construção do empreendedor que está presente nessa sua trajetória, né? Eu achei fantástico e lógico, nós aqui do Podcastelo, do Fala na Medida, o que a gente puder ser parceiro de dar uma força em alguma coisa, pode contar conosco, que a gente vai estar muito feliz em participar com você. Tá? Eu acho que você ter aceito o nosso convite só veio enriquecer o nosso programa e, poxa, estamos juntos aí para o que precisar, porque aqui em Portugal nós brasileiros, nós portugueses, né, a gente está aqui para ajudar, para ser ajudado, para construir, para fazer o bem, que é o grande objetivo nosso. Fala em fazer o bem, se você ainda não segue a nossa página no Instagram, no YouTube, demorou, tá?
corre lá, porque a gente está sempre colocando quinzenalmente o nosso programa no YouTube, mas constantemente tem coisinha legal lá, tem pontos das entrevistas e outras cositas más, né? Então, por favor, se não segue, está na hora de seguir. Então, pessoal, nós vamos fechar nosso programa aqui agradecendo ao Patrick, dá aqui a mão, tá? Grande amigo que veio aqui, contribuiu com a gente, e qualquer coisa é só procurar. Como é que é o seu Instagram? Meu Instagram é Patrick Dorlando. Patrick Dorlando. Dorlando. Anota Isso, aí. tudo junto. Espera que eu vou falar de novo para você anotar aí. Patrick Dorlando, ok? Exatamente. Vai lá, conhece ele, vê, faz contato, e quem sabe você está precisando de algo essencial, né? Exatamente. Eu que agradeço, obrigado aí pela valeu, parceria, Patrick. pelo convite. Obrigado. E sigam. Tudo na sigam o medida. canal. Tudo. Tchim, tchim.